Com o advento da tecnologia e principalmente das redes sociais, uma das coisas mais comuns que vem destacando entre os jovens é a comparação. A todo momento vemos pessoas melhores do que a gente, seja no trabalho, na vida financeira, no porte físico ou qualquer outra coisa. E o pior, muitas das vezes são pessoas muito mais novas do que a gente. Eu não estou suportando mais. Daí você olha para sua própria vida e percebe que as coisas não estão indo tão bem quanto a vida dessas pessoas que você viu no Instagram. Então, seja aquele sentimento que você se sente um fracassado. E se você tem algum amigo que sente essa exata mesma coisa, já manda esse vídeo aqui pra ele, porque eu tenho certeza que isso vai abrir os seus olhos para algo que você nunca percebeu antes. E aqui eu vou trazer um princípio valiosíssimo que eu aprendi no livro As Leis do Triunfo e do Sucesso, do Napoleon Hill. E também minha própria jornada com isso, que acaba validando de certa forma esse princípio que eu vou te passar. E antes de qualquer coisa, a gente precisa definir o que é fracasso, que nada mais é do que não atingir o objetivo definido, seja a curto ou a longo prazo. Muita gente vê o fracasso como uma maldição, mas existe um segredo que poucas pessoas conhecem para conseguir usar esse sentimento momentâneo para impulsionar novas realizações. Já que o fracasso só é uma maldição quando você aceita como isso e decide perder logo o seu tempo se culpando por não ter feito algo ou ter falhado com algo. Daí surge a ideia de que o fracasso é algo permanente, sendo que na verdade ele não passa de um estado momentâneo. E se você duvida disso, eu quero que você imagine toda a sua vida de forma linear. Cada coisa que aconteceu e sucedeu uma a outra. Cada fracasso que abriu portas para uma oportunidade maior. Para facilitar a sua reflexão, eu quero que você preste bastante atenção na minha história, porque com certeza você vai se identificar com alguma dessas coisas que eu vou citar para você. Por volta dos 13 a 14 anos, quando alguém me perguntava que faculdade eu faria ao terminar o ensino médio, a primeira coisa que eu dizia era arquitetura, já que era algo que meus pais sempre falavam para mim, porque eu desenhava bem, então associaram isso com a habilidade de ser um arquiteto. Eu nunca questionei isso, eu apenas aceitava. Ao chegar no último ano do ensino fundamental, me deparei com uma prova importantíssima, que era para entrar numa escola técnica, que teria um curso ao final do ensino médio que me prepararia para o mercado de trabalho. E bom, o que eu havia escolhido era o curso de edificações, já que era relacionado à arquitetura. Mas eu não passei. Então eu acabei indo para uma escola militar. Na minha cabeça, aquilo era como um fracasso. Eu havia falhado. Entretanto, foi justamente nesse período de ensino médio que eu descobri um arquivo pirata do Photoshop no meu PC antigo. Isso porque antes do PC ser meu, ele era de um filho de um amigo do meu pai. E mexendo nos arquivos internos daquele computador, eu encontrei aquilo que despertou um novo interesse em mim e me fez interessar mais pela faculdade de design do que principalmente pela arquitetura. Nesse ponto, se a gente olhar para trás, se eu realmente tivesse passado naquela escola, talvez eu não tivesse aprendido absolutamente nada de design gráfico, algo que hoje é uma habilidade crucial para mim, tanto para fazer as thumbs aqui do canal, quanto para outros projetos e também para ganhar dinheiro. Enfim, o ensino médio acabou e eu não passei no vestibular. Mais uma vez, eu pensei que eu havia fracassado. Mas nesse mesmo ano que eu não entrei na faculdade, eu abri esse canal aqui e talvez se eu tivesse entrado na faculdade naquele exato momento, eu sequer teria cogitado isso. Jamais estaria falando com você nesse exato momento. Além de que nesse mesmo período eu comecei a estudar marketing digital. E as habilidades de designer foram extremamente úteis para começar outros projetos que podem engrandecer muito a minha vida. Além de que o plano de cursar design gráfico mudou com o tempo. Eu acabei optando pelo direito. E bom, agora eu tô prestes a começar essa faculdade de direito e prestes a colocar o projeto de marketing digital que eu acabei de citar para rodar. E certamente dando início a uma nova temporada desse seriado. O que eu quero dizer com tudo isso é que na verdade a maioria das pessoas que se julgam fracassadas na verdade não são. Elas apenas passam por uma derrota temporária e se você olhar para a sua própria jornada, você vai perceber que os caminhos alternativos que você trilhou depois de uma dessas derrotas temporárias, você vai perceber que se abriram muitas outras oportunidades que você nunca pôde imaginar. Existem várias outras coisas que aconteceram comigo nessa jornada que eu poderia também colocar nessa história, mas ocuparia muito tempo e ficaria muito longa. Por isso, eu quero que você mesmo trace a sua própria história, assim como eu fiz, para você abrir os seus olhos. E se você se sente um fracassado, ou se alguém te disse alguma dessas coisas, se lembre dessa frase de Napoleon Hill. Carregar uma cruz pesada temporariamente não é fracasso. Se você tem a semente real do sucesso dentro de si, um pouco de adversidade e derrota temporária só vão servir para alimentar essa semente e fazer com ela cresça e amadureça. E se você quer absorver todo esse conhecimento na íntegra, que eu usei para escrever esse roteiro, o link do livro do Napoleon Hill está aí no comentário fixado. Sabe? Dessa vez, eu não vou dedicar outro vídeo aqui do canal. Vou deixar você escolher livremente. Mas saiba que talvez o caminho que você escolha nunca mais retorne.